assim a palavra do Senhor. Ora, os profetas Ageu, deixa eu pôr aqui para vocês, né? O profeta Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josuadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquela época, Tatenai, governador do território do oeste de Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, na casa do Senhor, para adorar a Ti. Pai, que o Senhor possa ministrar os nossos corações de forma poderosa através desse texto, ó Pai, que seja o Espírito do Senhor falando da maneira mais profunda aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos advirta naquilo que precisamos ser advertidos, que o Senhor nos encoraje naquilo que precisamos ser encorajados, ó Pai. Que seja a palavra do Senhor edificando as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações do livro de Esdras, e nós já estamos chegando aí no capítulo 5, expondo capítulo por capítulo, verso a verso, de maneira sequenciada. E eu quero retomar aqui rapidamente o que nós já falamos até aqui. Nós estamos falando de um período onde o povo da Babilônia, o povo de Israel, vivia em Israel depois que a terra foi conquistada, com Josué, estabelecida, etc, etc, etc. O povo se rebelou contra o Senhor, adorava outros deuses, não adorava o Senhor da maneira que deveria ser adorado. Então eles se rebelaram contra o Senhor, e por causa disso o Senhor veio por meio de profetas como Jeremias e disse: olha, se vocês não se arrependerem dos pecados de vocês, vocês experimentarão a minha fúria, a minha ira. Eu vou mandar o reino do norte vindo através das terras para invadir e destruir Israel. Mas outros profetas bondosos, outros profetas que achavam que sabiam mais do que Deus, falavam assim: não, jamais seremos destruídos, nós somos o povo do Senhor, jamais que nós vamos ser destruídos, nós somos o povo eleito de Deus. E eles não se arrependiam dos seus pecados. Por causa disso, então, de fato, Nabucodonosor veio como imperador da Babilônia, invadiu Israel, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. E lá eles permaneceram por 70 anos, até que o rei Ciro permitiu que o povo voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo que havia sido destruído e pudesse então restabelecer a adoração a Deus. É nesse contexto que então acontece o livro de Esdras. O pessoal está saindo da Babilônia e vindo em direção a Israel para reconstruir, com o propósito de reconstruir o templo e assim restabelecer a adoração. Então nós vimos isso no capítulo 1, a maneira como Ciro permite, motivado por Deus, claro, ao povo que voltasse. Nós vimos no capítulo 2 a lista daqueles que voltaram, foram cerca de 50 mil pessoas. E depois nós vimos no capítulo 3 que eles começaram então a reconstrução do templo. Mas logo no capítulo 4, levantou-se então os inimigos e começaram então a uma forte oposição para com eles, foi o que nós vimos semana passada. E eles então paralisaram a reconstrução depois dessa oposição. E agora a gente vai para o capítulo 5. Do capítulo 4 para o capítulo 5 passaram entre 15 e 16 anos. Ou seja, durante mais ou menos 15 anos, o povo parou. Eles voltaram da Babilônia com que propósito? Reconstruir o templo, restabelecer a adoração, restabelecer a comunhão com Deus. Mas a oposição se levantou, não é assim? O mundo está aí, é difícil demais, a gente não dá conta, é complexo. Pastor, você não sabe o que eu passo. Pastor, você não sabe como é que a vida é difícil. Você não sabe como é que é difícil realmente ser um verdadeiro adorador. Você não sabe como é difícil viver para a glória do Senhor. Você não sabe porque, olha, você vive no ambiente da igreja e você não conhece a minha realidade. Eu estou aqui nadando contra a maré todos os dias e não dá para viver glorificando a Deus sempre. Não dá.
Foi isso que o povo fez. Durante 15 anos. Durante 15 anos. Mas Deus é bom demais, meu irmão. Porque Ele levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ageu é o tipo de profeta mais como é que eu vou dizer? Mais bruto. Ageu capítulo 1, ele diz assim, vem cá. Acaso é tempo de vocês viverem em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor ainda está destruída? Vocês não vieram para cá, não foi para reconstruir o templo? O que vocês estão fazendo aí? Zacarias já é mais lúdico. Gente, recebi uma visão do Senhor. Eu tive um sonho maravilhoso e Deus está nos convocando a voltarmos à reconstrução dele. Zacarias tem uma fala um pouquinho mais mansa do que Ageu. Mas o propósito da mensagem era o mesmo. Qual era? Retornar para a missão que eles tinham sido libertos da Babilônia. Retornar para o reestabelecimento da adoração para com Deus. Esse era o objetivo. Meu irmão, eu quero que você entenda isso aqui, porque isso aqui é importante demais da conta. Isso aqui tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Preste atenção numa coisa aqui. Olha essa frasezinha. Quando o nosso coração é movido por um desejo sem Cristo, ou seja, quando o nosso coração é movido apenas pelo desejo de fazer a nossa própria vontade, na verdade estamos servindo a Satanás. Que isso, pastor, você pegou pesado aí. Não é eu que estou falando isso não, eu só estou reinterpretando o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, que está aí projetado para você. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando que vocês estavam mortos? Quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe da potestade do ar. Quem que é esse? Satanás, é uma maneira diferente de se chamar, de se referir a Satanás. E quando que a gente serve, então, o príncipe da potestade do ar? Ele continua, que está atuando, os que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Como que a gente vivia? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Eu quero que você compreenda isso aqui, meu irmão. Deus escolheu um povo para chamar de seu. Esse povo é conhecido na história como o povo de Israel, pelo menos no Antigo Testamento. Deus deu tudo para esse povo. Deus fez milagres extraordinários, Deus deu a lei, Deus manifestou a presença dele de forma absurda, extraordinária, maravilhosa, às vezes dura e às vezes graciosa. Mas se tem uma coisa que esse povo não pode reclamar, é que Deus se manifestou, se revelou, se mostrou e apontou o caminho, apontou a direção. Mas esse povo parecia que era surdo, eles não ouviam. Eles continuavam seguindo seus próprios desejos, eles continuavam seguindo a sua própria vontade, mesmo que Deus os alertasse, dizendo, olha, voltem o seu coração para mim, arrependam-se dos seus pecados, porque se vocês não fizerem isso, eu vou disciplinar vocês. Mas eles não escutaram. E Deus teve então que estabelecer a disciplina. Mas sabe o que Deus não fez? Desistiu. Deus não desistiu. Toda a história do Antigo Testamento, você vai ver esse ciclo. Um Deus que vai em direção a esse povo que Ele chamou de seu. Chama esse povo a um profundo arrependimento. Manifesta graça e amor sobre esse povo e restabelece comunhão com esse povo. Passa alguns anos, o que esse povo faz? Desobedece de novo. E Deus vem de novo. Estabelece graça de novo. Só que alguns ficaram pelo caminho. Alguns ficaram pelo caminho. Alguns não experimentaram, de fato, a experiência de ser povo de Deus. Você sabe por quê? Mesmo ele sendo nascido de Israel, mesmo ele sendo o povo eleito, você sabe por quê? Porque era um povo de coração duro. Eles não se arrependiam nunca daquilo que eles tinham feito, porque eles eram seus próprios reis. Por isso que Paulo diz, olha, quando você serve a si mesmo,
quando a sua vida é dirigida somente para a sua própria vontade, quando os seus desejos, quando o seu querer está acima de tudo e de todos, você na verdade não está servindo a você, você está servindo a Satanás. E por quê? Porque o nosso coração é completamente corrompido pelo pecado, de forma que antes que o desejo nasça, ele já nasce corrompido pelo pecado. E assim, quando a gente faz algo que queremos, que desejamos, por pura vontade, acima de tudo e de todos, nós estamos servindo a Satanás, ao pai da mentira, aquele que nos direciona no caminho do pecado. Gente, você prestou atenção aqui nessa história? O povo foi liberto da Babilônia para ir para Jerusalém fazer o quê? Construir o templo. No capítulo 3, você lê o capítulo e fala assim, que povo bonitinho, gente. A Bíblia chega a dizer que eles eram como um só homem. Eles estabeleceram adoração, eles estavam felizes. O capítulo 3 termina em festa, alegria. Finalmente construímos, restabelecemos nem que sejam os pilares. No capítulo 4, a oposição se levanta, com estratégias, com artimanhas, poderosíssimas, fortíssimas. E o povo então para. Agora no capítulo 5, Deus levanta 2 profetas e chama aquele povo ao arrependimento e diz, vocês precisam reconstruir, vocês precisam cumprir a missão para a qual vocês foram chamados. E eles fazem isso, eles recomeçam, só que adivinha o que acontece? Oposição de novo. Olha o que diz o texto, naquela época Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros foram perguntar a eles, quem os autorizou a reconstruir esse templo e esses muros? E como se chama os homens que estão construindo esse edifício? No verso 5, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Tatenai fez o seguinte, ei, quem foi que deixou vocês reconstruir esse negócio aí? Não estava parado? Eu quero o nome, a listinha de todo mundo. Vou fazer um relatório para o imperador já não era Ciro mais, era outro, era Dario. E ele de fato faz esse relatório. Se você ler todo o capítulo 4, você vai ver que ele faz esse relatório. E o relatório dele começa assim, olha, eu estou aqui, sou responsável pelo território, e os judeus começaram a reconstruir o templo novamente. E eu estou sem saber o que é que tem que fazer. E segue adiante a carta deles em resposta aos meus questionamentos. No capítulo 4, Tatenai envia então essa carta dos judeus. A pergunta que Tatenai fez foi, quem são vocês? E aí, antes que a gente entre nisso aqui, você precisa compreender uma coisa. Esse povo aqui, nesse momento aqui, eles perceberam que eles tinham desviado a rota. Eles foram chamados da Babilônia para ir para Jerusalém, para restabelecer o templo do Senhor e assim restabelecer a comunhão com Deus, ok? Mas a oposição veio, outras coisas começaram a acontecer, os percalços foram aparecendo pelo caminho, o que eles fizeram? Pararam e, como o profeta Ageu diz, começaram a agir segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, investir na sua própria vida. Um exemplo simples disso é o seguinte, meu irmão. Não é tão incomum, tá bom? Não é tão incomum. A pessoa criada na igreja, nasceu na igreja. Eu tenho vários amigos assim. Ela nasceu na igreja, participou de todas as salinhas, sabe todas as histórias, todas. Moisés, Josué, sabe tudo, todos os profetas, sabe tudo. Cresceu, adolescente, foi em todos os acampamentos, maravilha. Mocidade, nossa, que benção, tal, que negócio. Aí entrou na faculdade. Aí na faculdade começou a surgir uns amigos assim, que começou a influenciar para uma banda assim um pouco diferente. Mas a curiosidade começou a tomar conta. E aí foi. E aí os amigos já não eram mais os mesmos de anos atrás. Os lugares que se ia já não eram mais os mesmos de anos atrás. Os interesses já não eram mais os mesmos de anos atrás. E aí você encontra essa pessoa lá com seus 35, 40 anos, e essa pessoa te conta essa história. Nossa, eu lembro daquele tempo que eu ia na igreja com saudade, era um tempo tão bom.
Eu lembro dos acampamentos. Nossa, que coisa gostosa. Parecia que eu tinha paz naquela época. Hoje a vida é tão turbulenta. Nossa, a gente está correndo, parece que está correndo atrás do nada. Você fica ouvindo a pessoa contando isso e fala assim, gente, por que você não volta para a rota? Não, sabe o que é? Porque agora, é porque eu tenho uma esposa, tenho um amante, tenho 3 filhos fora do casamento, tenho uma empresa com um traficante. Então, assim, minha vida está toda bagunçada. Para voltar para a rota agora vai ser um trem custoso demais. É muita coisa que eu tenho que desvencilhar, é muita coisa que eu tenho que jogar fora, é muita coisa que eu tenho que abandonar. Então não dá. Talvez a sua história não seja tão drástica assim. Mas é bem possível que você esteja fora da rota. É bem possível que você enxergue a sua vida agora e perceba, puxa vida, realmente, a adoração ao Senhor, uma vida que glorifica ao Senhor, já não é mais a minha prioridade há muitos anos. Porque eu coloquei outras coisas. Coisas legítimas, tá bom? Casar não é ruim, não. Ter filho não é ruim. Ter um emprego não é ruim. Construir uma casa não é ruim. Nada disso é ruim, não. Eu não estou falando nem de coisas que sejam erradas. Podem ser coisas certas, coisas legítimas. Mas mesmo essas coisas legítimas, como é o caso desse povo aqui, o que esse povo está fazendo? Cuidando das suas casas. Colocando... Porque em 15 anos, eles já reconstruíram as casas. Só que agora eles já estavam melhorando. Falaram, acho que dá para fazer um quarto a mais aqui. Vamos trocar o piso para um porcelanato? Pô, um porcelanato novão agora, tem aqueles de 1,20 por 1,20. Vamos pôr assim. Põe uma janela de esquadrilha. E o templo? Não, depois não mexe com o templo. Vamos cuidar aqui. Acho que vai chegar um bebê. Vamos pôr mais outro quarto. E eles foram cuidando da casa deles, cuidando da vida deles, cuidando dos interesses deles. Mas os profetas do Senhor se levantaram, anunciaram a palavra do Senhor e reconduziram eles ao caminho do Senhor. E ao fazerem isso, então, algumas coisas acontecem. Olha só. A primeira delas é que eles encontram coragem e ousadia. E por que eles encontram coragem e ousadia? Porque eles se lembram de quem eles são. Olha só o que diz o verso 11. Esta é a resposta que nos deram. Tatenai contando para Dario qual foi a resposta que o povo deu para ele. Olha a resposta, gente, presta atenção. Somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei em Israel, fazendo uma referência a Salomão. Mas visto que os nossos antepassados irritaram ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos babilônios e Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Gente, isso aqui é lindo demais. Vocês prestaram atenção em algumas afirmações aqui? A primeira afirmação, quem são vocês? Nós somos servos. Presta atenção nessa palavra aqui. Servos do Deus dos céus e da terra. O nosso Deus não é o Deus do mar, não é o Deus das árvores, não é o Deus da lua, não é o Deus sol, não é, porque naquela época, assim como ainda existe nos dias de hoje, os deuses ou a ideia de divindade era dada dentro de uma característica da natureza, normalmente. Mas esse aqui não, esse aqui é o Deus dos céus e da terra, é aquele que criou tudo, é aquele que governa sobre tudo, é aquele que é absoluto sobre tudo que há e tudo que existe. E eu sou servo dele. Perguntinha, um servo faz a sua vontade ou faz a vontade do seu senhor? Para ser servo, você precisa abrir mão da sua vontade, não precisa? Precisa, senão você não é servo. Para ser servo, você precisa abrir mão da sua vontade. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles pararam de cuidar das casas de fino acabamento. Eles agora estão focados na missão que o Senhor deu para eles. Eles estão focados. Mas eles se encheram de coragem. Não é coragem fazer um negócio desse? Porque tinha 15 anos que estava parado, gente. A oposição já tinha se levantado, a ameaça de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. E esses caras agora, eles não se escondem. Nós somos servos. E tem mais. Outra declaração linda aqui.
Nós sabemos por que nós estamos nessa condição. Nós estamos nessa condição porque nós pecamos. Porque nós desagradamos, a palavra aqui, irritamos ao Senhor. Nós fizemos com que nascesse ira no coração de Deus. Por causa do nosso comportamento, por causa da nossa idolatria, porque vivemos para a nossa própria vontade, porque abandonamos a Ele. Por causa disso, porque veja bem, era necessário que eles explicassem isso, porque senão ficava aquela ideia, esse Deus de Israel não é o Deus fortão? Como é que vocês vieram parar aqui? Como é que vocês viraram um povo escravo? Não, nosso Deus é realmente, Ele é dos céus e da terra, mas nós pensamos num povinho miserável que nós somos, nós irritamos nosso Deus, nós deixamos ele nervoso, e olha que não foi falta de aviso, foi Jeremias, foi Isaías, foi um bocado de profeta, e foi falando, mas a gente não ouvia, porque a gente queria viver para o nosso próprio prazer, nós não queríamos viver para o prazer do nosso Deus, nós queríamos atender apenas a nossa própria vontade, mas agora não, nós sabemos o que nós fizemos de errado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, presa no seu próprio pecado, presa. Eu disse a essa pessoa assim, olha, não é maldição não, nem profecia, mas se você continuar caminhando do jeito que você está, você vai perder tudo que você tem. E eu vou falar um negócio para você, estou torcendo para você perder. A pessoa assustou, olhou assim, que é isso, pastor? Não, estou torcendo, porque se você não perder, é porque você não é filho. Porque Deus não bate quem não é filho dele. Deus só bate nos filhos dele. Porque você está caminhando tão errado, você está tão orgulhoso, você está tão cheio de si, que olhando para a palavra do Senhor, olhando especialmente para a história do Antigo Testamento, o mais natural, que se você for filho, é que você vai tomar uma surra, e vai ser uma surra pesada. Nós esquecemos disso. Porque Deus é um Deus de graça, meu irmão. Deus é um Deus de amor. E Deus é tão de graça e tão de amor que Ele bate na gente. Porque a surra de Deus é graça, é amor. É graça. Presta atenção, quando Deus voltou lá em Jerusalém, lá em Jeremias, e anunciou para o povo de Jerusalém, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados em cativeiro para a Babilônia. E lá permanecerão por 70 anos. Vocês vão ser disciplinados. Por quê? Porque eu amo vocês, porque vocês são meus filhos. E eu preciso voltar vocês para o caminho certo. Se você é pai e não disciplina o seu filho, a Bíblia diz que você não ama ele. Pesado, né? Mas é isso aí. Nem eu que estou dizendo isso não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas esse povo aqui se encheu de coragem. Nós sabemos quem nós somos somos servos do Senhor, nós não somos servos mais de nós mesmos, e nós sabemos por que nós estamos aqui por causa do nosso pecado, porque nós irritamos o nosso Deus, mas o texto continua, e aí nós damos um salto lá para o capítulo 6, mas aí eu preciso fazer um intercâmbio aqui no capítulo 6, antes de chegar no verso 14, no início do capítulo 6, recebe a resposta do imperador Dario. E o imperador Dario fez uma pesquisa lá na biblioteca lá da Babilônia, ou naquela época do Império Medo-Persa, e realmente descobriu o documento que o imperador Ciro tinha feito. E no documento do imperador Ciro dizia o seguinte, que os outros povos tinham que pagar a reconstrução do templo com os impostos. E aí na carta, o imperador Dario diz o seguinte, olha, vocês vão deixar eles reconstruir o templo, mas não só isso. Vocês vão proteger eles dos povos inimigos, mas não só isso. Vocês vão pagar a reconstrução desse templo. É imposto. E eu, imperador, estabeleço isso. E aquele que não cumprir será morto. Quem mandou perguntar? Quem mandou perguntar? E aí o povo do Senhor se dedicou à reconstrução do templo por mais ou menos 5 anos. E o templo, de fato, foi reconstruído nesse período. E é aí que chega o verso 14, olha só.
Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e os restantes exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Se você for para o livro de Ageu, que é o paralelo desse texto aqui, você vai ver que Ageu diz o seguinte: olha, vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas continuam com sede. Vocês recebem o seu salário, mas parece que saiu por um sactel furado. Resumindo, Ageu está dizendo: vocês estão insatisfeitos. Desde que vocês voltaram a vida de vocês para o propósito simplesmente de viver para o prazer de vocês, vocês não têm mais paz, porque o propósito de vocês foi corrompido. Vocês perderam a perspectiva e a missão da vida de vocês, e por isso vocês se sentem insatisfeitos. Faz essa prova, meu irmão. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, 15 para 16, já contei essa história aqui, mas já tem um tempo, eu ganhava R$120. Sabe o que eu fiz com R$120? Algumas pessoas sabem. Meu primeiro salário, R$120. Sabe o que eu fiz? Comprei uma lente verde. Verdade, é verdade. Minha mãe falou: você não vai fazer isso. Eu falei: vou, esse dinheiro é meu, vou gastar do jeito que eu quero. Meu sonho era ter o olho claro. Você não me ajudou? Vou comprar um. Eu fiz isso mesmo, fui lá, comprei uma lente verde. Graças a Deus não tem registro dessa época. Não tinha celular assim, não tinha. Depois eu passei a ganhar R$240. Olha que beleza. Depois eu passei a ganhar R$480. Eu já achava que eu era rico milionário. E depois eu passei a ganhar 900 e não sei quanto, eu já perdi a conta aqui. Foi dobrando. Todas as vezes que eu ganhava mais, eu gastava mais e não sobrava nada. Porque todas as vezes meus desejos eram diferentes. Eles eram maiores. Já não servia mais a lente verde. Lente verde. Você já experimentou isso com sua vida? Você pensou assim: nossa, agora quando eu conseguir esse objetivo aqui, eu vou encontrar paz. E aí você consegue, você fala assim: parece que está faltando uma coisinha. E aí, continua. Você sabe por quê? Porque não tem paz. Essa paz não é encontrada nesse tipo de missão de satisfazer o seu coração. A paz só é encontrada, a verdadeira alegria só é encontrada quando o nosso coração se encontra com o coração de Deus. Foi isso que aconteceu. Enquanto o povo não reconstruiu o templo, eles bebiam e continuavam com sede, eles comiam e continuavam com fome, eles tinham salário, mas não tinha, parece que faltava. Na medida que eles reconstruíram o templo com 5 anos de propósito, de missão, eles celebravam e encontravam alegria, porque é muito mais leve a vida com Deus do que sem Ele, é muito mais tranquila a vida com Deus do que sem Ele, porque não importa o diagnóstico, não importa a expectativa do próximo ano, não importa, porque nada muda o fato de que eu sou servo de Deus, amado de Deus, eleito de Deus, salvo por Deus. Nada muda essa realidade. Nada muda quem eu sou. E por isso eles encontram alegria. A vida é leve. A vida é tranquila. A vida encontra verdadeira paz. Sem tribulação, meu irmão. Sem tribulação? Só se você está lendo outra Bíblia. Porque essa aqui, diz que o caminho é cheio de buraco. A estrada é horrível, mas a chegada é certa. A chegada é certa. E ela é triunfal. Você vai chegar. Verso 18: organizaram os sacerdotes as suas divisões, os levitas os seus grupos para o serviço a Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Aqui eu quero que você entenda o seguinte: eles reconstruíram o templo, eles celebravam, encontraram alegria,
E agora eles reestabeleceram finalmente a adoração. Os sacerdotes precisam estar no lugar deles, os levitas precisam estar no lugar deles, as pessoas que servem no templo precisam estar no lugar deles. Estava todo mundo no lugar que tinha que estar, para finalmente ser reestabelecida a alegria de adorar o Senhor. A alegria de adorar o Senhor. Eu pulei um verso aqui, o verso 17, mas eu preciso ler ele. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Sabe o que eles admitem aqui? Nós somos pecadores como povo. Como povo. Senhor, aqui nós entregamos e admitimos o nosso pecado. Eram todas as tribos que estavam aqui, conforme a lista do capítulo 2? Não. Tinham 3 ou 4 tribos, no máximo, se eu não me engano aqui. Não eram todas. Mas eles também ofereceram sacrifício pelas demais tribos que ali não estavam representadas. Por quê? Porque eles eram povo. Ah, como casais precisavam entender esse negócio. Casamento ia ser muito melhor. Muito melhor. Porque o maridão olha para a esposa e fala assim, faz tudo errado. Ó, deu errado por causa dela. E a esposa diz, não, deu errado por causa dele. Quando você deveria olhar e falar assim, deu errado por causa de nós. Nós não cumprimos o nosso papel. E observe, raramente, para dizer nunca, isso é motivado porque você quis ser o marido que glorifica a Deus. Normalmente essas brigas, essas discussões, essas turbulências, esses grandes buracos que acontecem, principalmente na vida conjugal, elas acontecem porque nós vivemos para nós mesmos e não para a glória de Deus. E não para a glória de Deus. A adoração foi restabelecida. As pessoas foram colocadas no lugar certo. Porque esse era o problema, lembra? Por que eles foram para a Babilônia? Porque eles se tornaram um povo idólatra. Eles voltaram para restabelecer a adoração. E agora, finalmente, essa adoração foi restabelecida. Mas o texto continua, olha só. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. A principal festa do povo de Israel já tinha quase 100 anos que não era celebrada. Não era celebrada, não tinha como ser. Mas agora a adoração foi restabelecida. E agora eles podem mais uma vez, ou de novo, adorar ao Senhor. Os sacerdotes e levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Isso aqui é muito importante. Eles entenderam o que significava, de novo, estar na presença de Deus. Isso aqui é importante, meu irmão. Isso aqui é muito importante. Esse povo estava na presença de Deus? Não, eles não estavam. Mas agora eles estão novamente. Eles reconstruíram o templo, eles restabeleceram a adoração, eles festejaram, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, sacerdote no lugar certo, levita no lugar certo, e agora eles vão fazer a principal festa, a principal celebração, a celebração da Páscoa. O que é a Páscoa? É a substituição da morte pela vida. O Cordeiro morre pelos nossos pecados, para que nós então possamos ter vida. É o que é representado lá na frente, através da ceia do Senhor, do sacrifício do Cordeiro Pascual. Esse sacrifício que era uma sombra, uma figura, uma representação, lá na Páscoa, ele se estabelece então com a pessoa de Cristo. Ele se estabelece com a pessoa de Cristo. E eles agora entendem que eles precisam estar na presença do Senhor puros, santos. Eu quero que você entenda isso aqui, meu irmão. Você merece ir para o inferno. Eu também mereço. Todos nós merecemos, por causa do nosso pecado. Nosso pecado. O seu pecado pode ser diferente do meu e não importa. Porque se você pecou uma vez, não importa o pecado, você merece ir para o inferno. E olha, eu pequei muitas vezes. Hoje eu pequei, mais de uma vez. E eu mereço ir para o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Mas você sabe qual é a diferença do povo de Deus? É que o povo de Deus ouve a palavra de Deus, reconhece o seu pecado e se apresenta de maneira pura e santa diante do Senhor. Porque quem purifica os nossos pecados? O sangue de Cristo. E como nós nos apropriamos disso? Nos arrependendo, reconhecendo e nos arrependendo do nosso pecado. Essa é a diferença. Sabe, tem gente que escandaliza. Rapaz, você viu o fulano, disse que é crente e matou 2 pessoas. Eu não escandalizo não, meu irmão.
Por quê? Porque é crente, mas é pecador. Capaz de praticar todo e qualquer pecado. Deveria matar? Não, claro que não. Deveria fazer alguma coisa de errado? É claro que não. Mas isso, o fato dele ser alguém que diz seguir a Cristo, não significa que ele não erra mais. Significa agora que ele pretende viver uma vida pura e santa. Agora, eu quero trazer um outro exemplo. Imagina uma pessoa que se diz cristã, se diz serva de Deus, mas ela nunca se arrepende dos seus pecados. Ela nunca admite os seus erros. Ela jamais pensa que ela é merecedora do inferno e que a salvação só vem para ela por causa da graça. Ela sempre pensa que ela é melhor do que tudo, maior do que tudo, dono de tudo, e a vida dela é mais importante do que tudo. Mas eu sou servo de Jesus. Eu bato palma, eu sei as músicas, eu decorei até uns versículos. Sabe quem é esse? O falso cristão. O falso cristão, o falso servo. Esse é o falso cristão, esse é o falso servo. O verdadeiro cristão, ele entende a necessidade de buscar a santidade de Deus. E é por isso que ele foge do pecado. Paulo diz para a gente que a gente tem que fugir da aparência do mal, não é? O que é fugir da aparência do mal? Para você pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um amigo, pode ser um ambiente. Aí você fala assim, não, eu dou conta, eu sou forte, eu vou lá. Mas Paulo está falando para você fugir. Deus está falando, corre! Não, que é isso? Deus não sabe nada não, eu dou conta. Dá mesmo? Não dá não, meu irmão. Percebe que quem age assim é servo de si mesmo, não é servo de Deus. É servo de si mesmo, não é servo de Deus. Porque o servo de Deus se apresenta ao Senhor de maneira pura. É por isso que nós começamos esse culto todo domingo com confissão dos pecados. Você já percebeu isso? Talvez você não tenha percebido, mas todo domingo a primeira oração é essa. Vamos confessar os nossos pecados. Por quê? Porque nós vamos iniciar um culto, como o povo do Senhor, reunido na presença do Senhor, e nós precisamos fazer isso de maneira pura. E não dá para fazer de maneira pura se os nossos pecados são ocultos, ou se nós não os reconhecemos. Concluindo. Peraí, estou doido, peraí, tem mais coisa aqui, peraí, tem muito versículo aqui, vamos lá, vamos com calma. Verso 21. Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro juntamente com todos que se haviam separados das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, a fim de buscar o Senhor, o Deus de Israel. Isso aqui é reforçando a ideia. Quem participou da celebração? Aqueles que se separaram das práticas impuras dos gentios. Aqueles que disseram, chega, não vou mais, não me chama para esse lugar, não atendo mais essa ligação, eu não ando mais com você. Por quê? Porque eu vivo para a glória do meu Deus, e você não serve ao meu Deus, e você me conduz para uma adoração diferente. E eu não pratico mais isso, eu não faço mais parte dessa história. Só esses que celebraram. Os que se misturaram, não celebraram. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor se enchera de alegria. Olha só que maravilha. O verso 5 diz que o Senhor ficou irritado. Agora o Senhor está o quê? Feliz, alegre. Ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira que ele lhe deu força para realizar a reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Concluindo, meu irmão. Quem é você? O que motiva seu coração e suas ações? Porque aí você sabe a quem você serve. Você está disposto a abrir mão do seu desejo, se esse desejo desonra a Deus? Está disposto? Você está disposto a fazer isso? Reconhecer, falar, não, eu estou errado. Não posso mais ter essa prática. Eu preciso mudar. E eu vou mudar. Pastor, mas é porque é o seguinte, aí a gente tem que ver uma coisa aqui, porque a Bíblia também é antiga, né? Tem uns trem aí que a gente tem que dar uma atualizada, tem uns trem aí que a gente precisa dar uma reformulada, tal. Não é bem assim.
Sabe quem está falando assim? Satanás. A Bíblia é atemporal. Seus valores são atemporais, porque eles foram criados mesmo antes do tempo. Porque os valores de Deus foram criados antes do tempo, porque o valor de Deus é a revelação do caráter de quem Deus é. Não tem como você alterar isso. Não tem como você mudar isso. Não tem como você negociar isso. Ou você serve, ou você não serve. É simples assim. Olhar para o nosso coração, meu irmão, e perguntar: eu sou servo de quem? Os meus desejos servem a quem? A quem? Segundo, não pense que viver em Cristo é viver sem obstáculos. Haverão muitos obstáculos, mas nenhum deles pode impedir a sua vida em Jesus. Vai ter muito obstáculo, meu irmão. Mas você sabe o que acontece, que é uma coisa maravilhosa? Quando Jesus foi assunto aos céus, quem que veio para habitar com a igreja? O Espírito Santo de Deus. Com que propósito? Nos conduzir à reta final. Nos garantir a coroa da vitória. Paulo, em Efésios capítulo 1, diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é isso? É a garantia de que nós vamos chegar lá. Nem que seja carregado, nem que seja empurrado ou puxado. Nós vamos chegar, porque o Espírito Santo garante isso. O Espírito Santo garante isso. Terceiro, é preciso coragem para admitir os nossos pecados. E é preciso ousadia para servir a Deus diante das oposições. Sobretudo, é preciso fé para termos convicção do nosso propósito. Você precisa de coragem para dizer assim: eu sou um pecador, estou errando nisso. Ninguém acha que é errado. O mundo não acha que é errado. Nem eu acho que é errado. Mas o meu Deus diz que é errado. Então eu vou mudar. Eu vou alinhar a rota. Eu vou realinhar a rota. Eu vou na direção dele. É preciso ousadia, porque você vai precisar de muita ousadia para viver para a glória de Deus no mundo que não vive para a glória de Deus. Não vive. É oposição certa. É oposição certa. Certo? Você está disposto? Você está disposto a isso, meu irmão? 4. Deus esteve acima de tudo. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que foi Deus quem conduziu esse povo. Esse povo já tinha esquecido de Deus. Deus levantou Ageu, levantou Zacarias. Até a carta do governador lá, certamente foi Deus conduzindo naquele momento. A resposta de Dario foi Deus conduzindo naquele momento. E no fim do capítulo 6, o próprio texto diz que foi Deus quem deu força para que o povo reconstruísse o templo. Deus estava o tempo inteiro ali, ainda que não de maneira aparente, perceptível, visível. Ele estava conduzindo a história do seu povo. Para quê? Para que aquele povo tivesse comunhão com Ele. E por que Deus precisa de nós? Ele não precisa, e essa é a loucura do Evangelho. Ele não precisa, e ainda assim Ele vem de encontro com o nosso coração. Ainda assim Ele nos resgata, ainda assim Ele nos chama à comunhão, ainda assim Ele nos salva. Mesmo que Ele não precise de nada disso. Quinto, quando estamos em Deus, experimentamos verdadeira alegria, pois nossa identidade, propósito e esperança se encontram em Deus. Nós vivemos em um tempo, que as pessoas estão perdidas, completamente perdidas. Elas não sabem quem elas são. Não sabem que tipo de esposo, profissional, vida, escolhas. Não sabe. Existe uma pesquisa que mostra que jovens começam pelo menos 2 faculdades antes de se firmar. Ou seja, só na terceira opção é que de fato termina. Já é uma boa porcentagem que faz isso. Por quê? Não há convicção da missão. Não há convicção da missão. E assim acontece nos nossos casamentos também. Está aí o Fábio Júnior e a Gretchen que não deixa a gente mentir.
trocando, para ver se uma hora, opa, achei! Achou não, você não entendeu. Identidade, paz, alegria e propósito, você só encontra em Deus. Você sabe por quê? Porque você foi criado para a glória de Deus. Quando você não vive para a glória de Deus, você está deturpando o motivo, a razão pela qual você foi criado. E por isso você não encontra nada. Ainda que você corra atrás de tudo, você não encontra. Sexto e último lugar, Jesus veio ao nosso encontro, restabeleceu essa comunhão. Sabe o que significa? Deus nunca te abandonou. E olha que eu vou falar um negócio para você, qualquer um de nós no lugar de Deus já tinha abandonado há muito tempo. Já tinha desistido da gente há muito tempo. Olha para o seu coração, seja sincero, olha para a sua história. Você acha que Deus, ele assim, você merece que Deus corra atrás de você? Só assim não. Você sabe qual que é o nosso problema? O nosso crivo de julgamento é péssimo. A gente fala assim, não, pastor, você está falando assim, mas agora você está me ofendendo. Eu assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, parece aqueles meninos que cantavam no ônibus antigamente, né? Eu nunca matei, nunca roubei, estou aqui vendendo uma balinha e tal. Você fica assim, não, eu não sou tão ruim assim não, pastor. Eu conheço umas pessoas aí, que tudo bem, essas aí Deus não ia atrás, eu até concordo. Agora eu? Não, eu sou. Tá bom, vamos subir o sarrafo. A pessoa com quem você tem que se comparar é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você olha para Jesus Cristo de Nazaré, você acha que você merece ser resgatado por Deus? Você acha que você tem tantas boas obras assim? Jesus Cristo é o nosso comparativo. É com ele que você se sente alguém bom o suficiente ou não. Quando você olha para ele, não tem ninguém que é bom o suficiente, não é verdade? Isso importa para Deus? Não, por quê? Porque Ele ama de maneira incondicional, nos resgata, nos salva, nos restaura, e Ele muda a nossa história, nos faz lembrar quem nós somos, redireciona o nosso coração, nos lembra do nosso propósito, nos enche de alegria, nos dá paz, e enche o nosso coração de esperança. Essa notícia não é boa, meu irmão? É extraordinária. Jesus te resgatou, te salvou, porque Ele quis te amar, Ele decidiu te amar. Eu quero terminar com uma frase. Ela diz assim, essa frasezinha aqui, meu irmão, é o seguinte, se você não entendeu nada do que a gente disse até agora, no dia da reflexão de hoje, grave essa frase. Ela diz o seguinte, isso é eu falando, tá? Isso é um pensamento meu. Quando olho para o Evangelho de Jesus, o sentimento que toma conta do meu coração é de vergonha. Pois ainda que eu tenha abandonado a Deus várias vezes para seguir o meu pecado, Deus nunca me abandonou. Ele sempre vem ao meu encontro com o seu amor. Esse é o amor de Deus para a gente. E sou eu falando do meu coração. Não sei se essa frase serve para você. Mas eu preciso que você olhe para o seu coração e perceba no mínimo o seguinte. Deus vem de encontro com você. Ele vai de encontro com o seu coração, porque Ele te ama de verdade. Isso é graça, isso é amor, de verdade, de verdade. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, o Senhor é justo e bom, apesar de nós não sermos. O Senhor é amoroso e carinhoso, Pai. Por isso, Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados mais uma vez, ó Deus. Assim como o povo de Israel, nós admitimos que o Senhor se irou conosco por causa do que fizemos, por causa dos nossos pecados, das nossas muitas falhas, especialmente por causa da idolatria do eu, ó Pai. Nós estamos vaidosos, orgulhosos, cheios de nós mesmos. Por isso nós pedimos a Ti, ó Pai, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração, ó Pai. Pai, em nome de Jesus,
quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, nos faz lançar a cara no chão, em vergonha, em constrangimento à Tua presença, Pai. Para que então a gente possa desfrutar da grandiosidade do Teu amor, da sua extraordinária graça, do envolvimento dos Teus braços. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos chama de filhos, obrigado porque o Senhor nos lembra quem nós somos, e o Senhor nos caminha conosco de mão dada, até a coroa da vitória. Por isso nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós adoramos a Ti, ó Deus, pela grandiosidade do Teu amor. Nós adoramos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nos desperta para vivermos para a glória do Senhor, ó Pai. Nos desperta, Pai, nessa noite. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém, amém.